E nós já estamos aqui com o Dr. Juarez Furtado, que vai falar sobre antroposofia. Você sabe o que é isso? Se não sabe, então você pode inclusive ligar aqui pra gente, tirar suas dúvidas direto com o doutor. Boa tarde, doutor Juarez. Boa tarde, querido. Obrigada por ter vindo ao Ver Mais Obrigado mais pelo uma convite. vez. Afinal de contas, o que é antroposofia? Então, a antroposofia é um estudo que vem lá da Europa, que já tem mais de 100 anos, em que envolve uma leitura ampliada do ser humano. A antroposofia antropo vem de homem, zofia, estudo da natureza desse homem. E esse estudo dessa natureza justamente faz uma ponte dentro dessa filosofia, você faz uma ponte com o estudo da natureza, não humana, mas a da natureza que a gente conhece, os reinos minerais, vegetais e animais. E você consegue relacionar isso. A medicina usa E a medicina, a filosofia, as artes, todas podem ser aplicadas, o próprio direito, pode ser aplicada essa visão antroposófica, essa visão completa do ser humano. A gente é muito limitado quando a gente faz uma análise do ser humano. E a gente tem outras maneiras de se ver isso. A gente, por exemplo, durante a faculdade, a gente segue uma linha de pensamento, mas a gente sabe que depois pode haver outras maneiras de se abordar esse mesmo tema, né? E na saúde, como estar aplicando esse estudo aí do ser, a antroposofia, no tratamento de saúde geral? Então, é muito interessante porque assim, já é uma prática médica legalizada e você já tem dentro da área da saúde enfermeiros, médicos, você já tem dentistas, você tem euritmistas, você tem massagistas, todos formados com essa maneira de tratar o ser humano. Como é que funciona? E é muito interessante, você tem centros. Então, nós temos centros, assim, geralmente nas cidades grandes, agora no país nós estamos com centros onde tem essa abordagem completa. Fora isso, a gente encontra em cada estado e em cada cidade pessoas que trabalham com a medicina, até com o próprio direito, com educação. Nós temos uma pedagogia Waldorf, por exemplo, que é muito interessante. Ela justamente tem essa visão relacionando-se com a natureza do ser humano, você consegue perceber necessidades para essa criança e aplicar ela naquele momento certo. A gente hoje está perdendo muito, porque a gente está acelerando muito, por exemplo, o processo de crescimento dos nossos filhos. E isso, o meu universo de trabalho, a gente observa que eles estão perdendo o tempo de criança, por exemplo. A natureza tem que deixar naturalmente acontecer. Claro, assim, a gente observa lá fora, abrindo a janela e olhando, que a natureza um dia ela vai estar com sol, outro dia vai estar com chuva, e tem um porquê dessas coisas acontecerem, e tem ritmo nisso. A gente nota que o próprio planeta está desritmado, ou seja, está adoecendo, você vê lugares sem água, lugares sobrando água e transbordando nas casas, e você vê que justamente, inclusive isso que acontece ao redor, influencia esse cosmos pequenininho, esse espaço que é a nossa vida. Vamos pegar aqui, doutor Juarez, num caso bem particular aqui. O senhor está vendo que minha voz já é naturalmente mais rouca, minha voz naturalmente ela é rouquinha. Mas aí com esse clima, hoje 10 horas da manhã, estava 8 graus aqui no Morro da Cruz. É muito frio. Em Laje, quer dizer, o bichinho me pegou aqui. Como é que eu trataria isso através da medicina então, antroposófica? Essa antroposofia, a medicina, a gente justamente... Trata a gripe, os resfriados. Depois de uma leitura de quem é esse ser humano, a gente consegue utilizar tanto remédios homeopáticos, fitoterápicos, onde você usa plantas, por exemplo, no teu caso, o gengibre seria maravilhoso agora, você poderia com uma pastilha estaria recuperando essa voz um pouco para gravar, né? Porque precisa de calor aqui, na verdade. Você falou que você tomou o chá quente ali e piorou. Na verdade, não é que piorou para falar. Na verdade, você tinha que estar repousando, né? Mas nesse momento não dava. Então o que acontece? Eu não tenho como. Hoje minha coordenadora falou, Cláudia, você pode ficar quieta um pouquinho, para de falar, não tem uma coisa mais fácil. Mas você vem pra cá, você vem pra cá, não tem como, né? Então assim, você tem como aplicar o calor, fitoterapia e até a homeopatia em cima disso, né? Tá, doutor Juarez, eu tenho algumas perguntas aqui. Inclusive, você falou ali da área da medicina, enfermeiros. Eu tenho uma de uma enfermeira, mas eu quero começar aqui, ó. Daniela, do bairro Cordeiros. O que é a antroposofia, o senhor explicou. Como ela pode ser aplicada na medicina? Então, na medicina, a gente fazendo uma leitura de quem é esse ser humano, tu vê que dentro da medicina, a gente tem várias maneiras de ver esse ser humano, né? Por exemplo, na medicina indiana, você divide em polaridades, você na medicina indiana, você tem outro aspecto, e na homeopatia você tem um aspecto, e na antroposofia também. Então, quando a gente faz uma leitura completa, a gente consegue perceber que naquele momento aquele paciente está precisando e vai se dar melhor com um determinado tipo de terapia. Na verdade, não é uma terapia que a antroposofia envolve. A antroposofia faz o seguinte, saber que para ti vai ser importante um escalda-pés, esquentar os pés essa noite,
que vai ser importante você secar um pouquinho isso aí com gengibre. Isso tudo funciona, essa é a dúvida. Eu acho que todo mundo, até as pessoas de casa têm, né, doutor Joanes? Funciona. Sabe por que funciona? Porque a antroposofia respeita muito o que é a natureza do processo. Observa o fenômeno. Está acontecendo uma inflamação na garganta, certo? E não é mais demorado o tratamento através disso? Do que a medicina normal? Vou lá e vou tomar uma injeção e amanhã eu acordo 100%. Fantástico. Essa é uma pergunta muito interessante que quem procura, por exemplo, homeopatia, quando a gente vai trabalhar com homeopatia, eles perguntam, mas isso demora? Na verdade, não há demora. Isso pode acontecer muito rápido. O que precisa e a demora que acontece é porque o médico, o terapeuta, ele precisa reconhecer o paciente. Ele precisa justamente assim, ele precisa saber quem é o paciente para achar o melhor remédio que vai ensinar você a ter um movimento. Então, o que é o difícil na história é você se abrir para mim. E eu realmente te ver. Eu consegui passar claro, quem você é. Consegui passar quem o que você realmente ele é. Física, emocionalmente. Porque geralmente a gente não se vê como a gente realmente é. Isso. Esse é o problema que vocês médicos têm. E aí, para contar para mim quem você é, sem saber quem é às vezes. O que você passa de dica para quem está em casa? Então, é muito importante assim. Como saber passar exatamente como a gente é. Isso é fantástico. Na verdade, a gente tem que, a cada dia, a cada momento, parar, é isso que a gente está tendo menos tempo agora, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de tempo, às vezes é no chuveiro, às vezes são momentos assim pequenos em que a gente tem que se auto-rever, se auto-olhar e aí conseguir ter uma noção de quem você é. E isso é importante porque quando você vai trocar uma ideia com um terapeuta, quanto melhor você te dizer quem você é, mais rápido ele acha os medicamentos, entendeu? Olha, a professora Marília, que mora no bairro São Vicente, aqui em Itajaí, ela mandou a seguinte pergunta para o senhor. Qual a diferença entre antroposofia e visão holística? A antroposofia, ela é uma visão holística. O que é uma visão holística? Na verdade, holístico, quando a gente fala de holismo, é aquilo que a gente consegue perceber reinos separados se integrando. Então, quando eu falo do reino da natureza e eu falo da relação da natureza humana e que nós temos corpos formados por esses reinos da natureza, o que acontece? A gente consegue aí ter uma visão do todo. Porque o que acontece na medicina tradicional... Sem diferença entre antroposofia e visão holística é uma forma de diferenciar apenas... de ver o todo, de se ver o todo também. A antroposofia faz isso. Legal. Tem aqui, ó, Simone, do bairro Itaipava. Eu tive bebê há 3 meses e o bebê só chora. O que ela pode fazer? A antroposofia ajuda? Fantástico. Um bebê ajudaria um bebê? Ajuda. Na verdade, um bebê, a gente sabe dentro da medicina antroposófica e do estudo dessa linha, que a criança, na verdade, ela ainda é a mamãe naquele momento. Então, assim, muito do que ela viveu, por exemplo, durante a gravidez, está refletindo na criança agora. A criança é uma esponja. Literalmente, ela é um órgãozinho em que ela só absorve as coisas. O que a Simone pode estar fazendo? A Simone, primeiro, tem que estar conversando com alguém, com um terapeuta, com um médico, para poder estar com um pediatra, para ver se não há nenhum problema de saúde, para ver se ela justamente não está, se a criança não está com algum problema, às vezes está com o intestino preso, às vezes está com excesso de gases. Então precisa fazer uma análise com o pediatra dela, para depois, não é doença, parece que é só uma irritação. Aí sim, você tem homeopatia, você tem fitoterapia, tem várias linhas que você pode tratar essa criança. Legal, olha só. O pessoal está enchendo a gente de perguntas. Se você está em casa e tiver alguma pergunta, aproveita e liga rapidinho para a gente. 3247-4701. Agora faltam 10 para as 2. A gente está ao vivo aqui com o Dr. Juarez e eu vou mandar mais uma pergunta aqui. Da Sônia. Sônia, obrigada por ter entrado em contato com a gente. Ela mora no centro de Itajaí. E ela pergunta o seguinte, doutor. Quem tem hérnia de hiato ou esofagite, que tipo de chá poderia tomar? Quais os indicados? Olha, então, assim, vai depender da pessoa que tem a hérnia de hiato. Quem está ao redor dessa hérnia de hiato. Isso é importante. Chás, você tem vários que você pode tomar. Eu não posso medicá-la assim e dizer, olha, toma melhor esse, porque eu não conheço essa pessoa. É importante a gente... Mas tem algum, no geral, que é indicado? Sim, o boldo. A gente pega, assim, tudo que é o amargo, ele ajuda e estimula as secreções do estômago. Então, quando a gente está literalmente pegando fogo, é porque está faltando acidez dentro desse estômago. Com ou sem açúcar ou adoçante? O que é mais indicado? Sem açúcar. Purinho, chá de boldo. Agora, se for para botar um adoçante, prefiro o açúcar. Isso é muito importante. As pessoas hoje optam por usar um adoçante e não um açúcar, ou seja, elas optam por darem um elemento desconhecido para o organismo que vai gerar lá na frente, claro, que vai gerar um trabalho maior, que vai gerar uma reação maior orgânica. E em vez do açúcar, que na verdade pode ser gasto depois, né? E o fígado já reconhece rápido. Legal.
Olha só, dona Sônia, você e outras pessoas que ligaram pra gente, a gente já vai deixar o telefone do Dr. Juarez. Acho que o mais indicado é que as pessoas procurem diretamente um médico, né? Pessoa indicada. Sempre avaliem com o médico. Deixa o telefone seu pra dona Sônia e pra todo mundo que está em casa nos assistindo, que possa entrar em contato contigo. Nós temos um acesso no site, que é juarezfurtado.com, que é bem interessante, que tem lá temas e matérias sobre... juarezfurtado.com.br. Não, pode ser o BR também, mas é só .com. Tá. E no 3249-2960, que é o do consultório. Agora, sim, é muito importante, antes disso, justamente que procure alguém que estudou, né, e que tem estudado, um médico, para poder fazer uma avaliação real do que está acontecendo, vendo se não é um problema que precisa ser cirúrgico, que precisa ter até que a medicina tradicional... O médico sempre vai saber. Claro, ele vai saber indicar, não, agora o melhor momento é para isso. O senhor vem aqui sempre para dar essa luzinha aqui pra gente, né, doutor Juarez? Só me passa o telefone de novo, é 3249 2960. 2960. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Fica aqui com a gente, que a gente vai para um pequeno intervalinho e mostramos a participação dos 2 candidatos a ídolos do Brasil. Estão concorrendo aí no concurso aqui da nossa RIC Record, claro, da Record de São Paulo. Não saia daí, porque os 2 são aqui de Itajaí. Uma beleza, doutor Juarez. Fica comigo que você vai assistir aqui com a gente. A gente volta já já.